Alguns crimes podem ser chocantes, iguais a histórias e relatos de terror. Então, antes de começarmos, já se inscreve no canal e deixa o like, porque você vai estar tremendo demais para fazer isso no fim desses relatos de terror. O que vou contar aconteceu entre dezembro de 2022 e março de 2023, quando meu marido Daniel e eu compramos nossa primeira casa. Um sobrado dos anos de 1950 no bairro Santa Teresa, em Belo Horizonte. A casa havia pertencido à mesma família por 3 gerações, mas a última proprietária, Dona Conceição Oliveira, havia falecido aos 89 anos sem herdeiros diretos. A imobiliária nos informou que a casa seria vendida com todos os móveis e objetos pessoais inclusos, pois os parentes distantes da falecida moravam no exterior e não tinham interesse em retirar os pertences. É uma oportunidade única, disse a corretora Márcia. Móveis de época, peças decorativas autênticas, até mesmo as roupas estão organizadas nos armários. Vocês economizarão uma fortuna em decoração. A casa era encantadora. 2 andares, 3 quartos, um sótão espaçoso e um jardim com árvores frutíferas centenárias. Os móveis eram realmente impressionantes. Peças de jacarandá dos anos de 1940 e 1950, cristais tchecos, porcelanas antigas e uma coleção de livros que ocupava uma parede inteira da sala Dot. Daniel ficou particularmente interessado no sótão, que Dona Conceição havia transformado em um escritório. Havia uma escrivaninha magnífica, estantes cheias de documentos históricos sobre a cidade e várias peças de arte espalhadas pelas paredes. Dot, foi lá que encontramos o espelho Dot. Estava encostado na parede do fundo, coberto por um lençol empoeirado. Quando removemos o tecido, ficamos impressionados com a beleza da peça. Era um espelho de corpo inteiro com moldura de prata trabalhada, decorada com motivos florais e querubins. A prata estava levemente escurecida pelo tempo, mas ainda mantinha seu brilho. No topo da moldura havia uma placa gravada: Helena Monteiro, 1923-1943. Deve ter sido da filha de Dona Conceição, disse Daniel, admirando os detalhes da moldura. Que trabalho artesanal incrível! Decidimos colocar o espelho no nosso quarto principal, no 2º andar. Era a peça perfeita para completar a decoração, de época que estávamos criando. Daniel e eu trabalhamos juntos para transportá-lo cuidadosamente pelas escadas. Era surpreendentemente pesado para um espelho. Devia pesar uns 80 quilos. Dot. Posicionamos o espelho contra a parede oposta à cama, de forma que pudéssemos nos ver de corpo inteiro ao nos vestirmos pela manhã. A primeira noite com o espelho no quarto foi tranquila. Dormimos bem e acordamos descansados. Dot, foi na 2ª noite que notei algo estranho. Dot, acordei por volta das 3h da manhã, com sede. Levantei-me para ir à cozinha beber água, e quando passei em frente ao espelho, vi meu reflexo normalmente. Mas quando voltei do andar de baixo, cerca de 5 minutos depois, algo havia mudado. Dot. Meu reflexo estava lá, mas havia uma segunda figura refletida no espelho. Uma jovem mulher estava parada logo atrás de mim, mas quando me virei, não havia ninguém no quarto além de Daniel, que dormia profundamente. Dot. Olhei novamente para o espelho e a figura havia desaparecido. Dot, pensei. Que fosse apenas minha imaginação, resultado do cansaço e da mudança de ambiente. Mas na noite seguinte, aconteceu novamente. Desta vez, a figura estava mais próxima e pude distinguir melhor seus traços. Era uma mulher jovem, aparentando cerca de 20 anos, vestindo um vestido branco de época, do tipo usado nos anos 1940. Seus cabelos eram longos e ondulados, penteados no estilo Victory Rose popular durante a Segunda Guerra Mundial.
Seu rosto era belo, mas havia uma melancolia profunda em seus olhos. Dot, desta vez, ela não desapareceu quando me virei. Continuei vendo apenas meu próprio quarto vazio. Mas quando olhava de volta para o espelho, ela estava lá, me observando com uma expressão de tristeza infinita. Dot, tentei acordar Daniel, mas quando ele olhou para o espelho, viu apenas nossos reflexos. Normais. Laura, você está bem? Não há ninguém no espelho além de nós dois. Você não está vendo a mulher de vestido branco? Daniel me olhou com preocupação. Amor, acho que você está estressada com a mudança. Que tal consultarmos um médico? Mas eu sabia que não estava imaginando coisas. A mulher no espelho era real. Ou pelo menos sua presença era real. Dot, nos dias seguintes, comecei a pesquisar sobre Helena Monteiro, o nome gravado na moldura do espelho. O que descobri me fez entender a verdadeira natureza do que estava acontecendo. Dot Helena era realmente filha de Dona Conceição, mas havia morrido aos 20 anos, em 1943, durante um bombardeio alemão a um navio de passageiros, onde ela viajava para se casar com um oficial da Marinha. Seu corpo nunca foi recuperado. Dona Conceição havia mandado fazer o espelho em sua memória, e durante 80 anos, todos os dias, ela se sentava em frente a ele para conversar com a filha morta. Dot descobri também que as duas famílias anteriores, que haviam considerado comprar a casa, tinham desistido após experiências estranhas durante as visitas. Uma delas mencionou especificamente problemas com o espelho do sótão. As aparições de Helena se tornaram mais frequentes e mais intensas. Ela não aparecia apenas durante a noite, começou a se manifestar durante o dia também. Eu a via no reflexo de todas as superfícies espelhadas da casa. Janelas, televisão desligada, até mesmo em colheres e panelas. Dot. Mas era no espelho do quarto que ela aparecia com mais clareza. E começou a interagir comigo. Dot, primeiro foram gestos. Simples. Ela acenava quando eu entrava no quarto ou apontava para objetos específicos. Depois, começou a escrever no próprio espelho. Palavras apareciam na superfície como se estivessem sendo escritas do lado de dentro. Solitária, presa, ajuda Dot. Daniel continuava não vendo nada, o que começou a criar tensão em nosso casamento. Ele achava que eu estava tendo algum tipo de breakdown nervoso. A situação escalou quando Helena começou a aparecer, mesmo quando eu não estava olhando para o espelho. Eu a via pela visão periférica, sempre vestindo o mesmo vestido branco, sempre com a mesma expressão melancólica. Uma noite acordei e a encontrei sentada na cadeira ao lado da cama, me observando dormir. Desta vez, ela não era apenas um reflexo, estava fisicamente presente no quarto. Helena? Sussurrei, tentando não acordar Daniel. Dot. Ela assentiu lentamente. O que você quer? Ela apontou para o espelho, depois para si mesma, depois para mim. Seus lábios se moveram, mas não consegui ouvir sua voz. Dot. Levantei Dash-me cuidadosamente e me aproximei dela. Quando cheguei perto, ela estendeu uma mão em minha direção. Sua pele era fria como gelo, mas sólida. Helena me guiou até o espelho e colocou minha mão sobre a superfície. Imediatamente, senti uma corrente elétrica subindo pelo meu braço. O espelho começou a ondular como água, e através da superfície líquida, pude ver imagens do passado. Dot. Vi Helena viva, nos anos 1940, se arrumando em frente ao mesmo espelho para encontrar seu noivo. Vi Dona Conceição, mais jovem, penteando os cabelos da filha antes de uma festa. Vi o momento exato em que Helena se despediu da mãe antes de partir para sua viagem fatal. E então vi o que realmente havia acontecido com ela. Dot. Helena não havia morrido no bombardeio do navio. Ela havia morrido na própria casa na noite anterior. A viagem havia caído da escada do sótão enquanto pegava uma mala, quebrando o pescoço instantaneamente. Dona Conceição, desesperada pela perda da única filha,
havia escondido o corpo e criado a história do naufrágio para evitar o escândalo. Por 8 anos, Dona Conceição manteve o segredo, conversando diariamente com o espelho, fingindo que a filha ainda estava viva em algum lugar distante. Ela me prendeu aqui. Helena finalmente conseguiu falar, sua voz soando como eco distante. Minha mãe me prendeu neste espelho com sua negação. Não posso partir enquanto meu corpo não for encontrado e enterrado adequadamente. Onde está seu corpo? Helena apontou para baixo. Porão, atrás da parede de tijolos que minha mãe mandou construir uma semana após minha morte. No dia seguinte, sem contar para Daniel o que havia descoberto, contratei um georadar para fazer uma varredura do porão. O técnico encontrou imediatamente uma anomalia atrás da parede norte, uma cavidade do tamanho exato de um corpo humano DOT. Quando mostrei os resultados para Daniel, ele finalmente começou a acreditar em minha história. Contactamos a polícia, que abriu uma investigação. Quando quebraram a parede do porão, encontraram exatamente o que Helena havia me mostrado. Um esqueleto feminino jovem, vestindo os restos de um vestido de viagem dos anos 1940. Uma mala pequena estava ao lado do corpo, contendo as roupas que Helena levaria para seu casamento. A perícia confirmou que a morte havia ocorrido por trauma no pescoço, consistente com uma queda. A datação dos ossos indicava que a morte havia ocorrido entre 1940 e 1945 DOT. Helena teve finalmente um enterro adequado no cemitério da Saudade, ao lado de sua mãe. Durante o funeral, que foi pequeno mas digno, senti uma presença calorosa ao meu lado. Quando olhei para os vitrais da capela, vi o reflexo de Helena pela última vez. Ela sorriu, o primeiro sorriso que vi em seu rosto, e acenou em despedida DOT desde. Então, o espelho se tornou apenas um espelho comum. Não há mais aparições, não há mais mensagens escritas na superfície. Helena finalmente encontrou paz DOT. Mantivemos o espelho em nosso quarto, mas agora ele reflete apenas a realidade do presente. Às vezes, quando a luz da manhã incide sobre ele de determinado ângulo, posso jurar que vejo um brilho dourado na moldura de prata, como se Helena estivesse nos agradecendo por termos libertado sua alma. Dona Conceição havia morrido levando seu segredo terrível, mas também havia criado inadvertidamente uma prisão espiritual para sua própria filha. O amor possessivo, quando se torna obsessão, pode ser mais cruel que qualquer maldição. Descobrimos depois, através de vizinhos antigos, que Dona Conceição realmente conversava com o espelho todos os dias. Durante décadas, as pessoas acharam que fosse apenas uma excentricidade de uma mãe saudosa. Ninguém imaginou que ela estava literalmente mantendo sua filha morta presa entre os mundos. A casa agora é um lar feliz. O espelho permanece em nosso quarto, mas como uma peça de decoração. Normal. Helena descansa em paz e nós vivemos tranquilos, sabendo que ajudamos uma alma perdida a encontrar seu caminho DOT. Mas aprendi uma lição importante. Objetos pessoais podem carregar muito mais do que apenas memórias. Às vezes, carregam as próprias almas das pessoas que os amaram. E quando o amor se torna possessão, nem mesmo a morte consegue quebrar essas correntes. Se você está pensando no seu espelho de outra maneira depois dessa, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu trago terror real toda semana. Compartilha esse vídeo e marca aquela pessoa que vive se olhando no espelho só para ver ela ficar paranoica. Comenta aí, você tem algum espelho antigo em casa? Eu me chamo Roberto, tenho 52 anos e sou aposentado da Telebrás. O que vou relatar aconteceu durante 6 meses aterrorizantes, entre abril e setembro de 2023,
quando herdei a casa de minha tia Eunice, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Tia Eunice havia sido uma figura excêntrica na família. Morreu aos 84 anos, sozinha, e foi encontrada 3 dias depois pela vizinha que estranhava o acúmulo de jornais na porta. Era uma mulher teimosa que se recusava a modernizar qualquer coisa em sua casa. Ainda usava fogão a gás dos anos 1960, televisão de tubo e, principalmente, mantinha um telefone fixo preto de disco rotatório que havia comprado em 1958. Esse telefone nunca me deu problema, ela costumava dizer. Por que trocar algo que funciona perfeitamente? Quando herdei a casa, decidi morar nela após minha aposentadoria. Era maior que meu apartamento, ficava em um bairro central e os custos de condomínio seriam menores. Minha esposa, Silvana, havia falecido 2 anos antes, vítima de câncer, e eu precisava de uma mudança de ambiente. A casa era típica dos anos de 1950. Sala ampla, 2 quartos, cozinha espaçosa e um pequeno escritório, onde tia Eunice passava suas horas lendo e organizando correspondências. Foi neste escritório que decidi instalar meu cantinho de trabalho. Eu fazia freelances de consultoria em telecomunicações. O telefone antigo ficava na mesinha ao lado da poltrona favorita de tia Eunice. Era um modelo Ericsson, preto, pesado, com o disco rotatório funcionando perfeitamente. Pensei em substituí-lo por um aparelho moderno, mas havia algo charmoso naquele equipamento vintage. Decidi mantê-lo como linha fixa da casa DOT. Nos primeiros dias, tudo funcionou normalmente. O telefone tocava ocasionalmente, ligações de pessoas que ainda não sabiam da morte de tia Eunice, vendedores, enganos. Eu explicava educadamente que dona Eunice havia falecido e desligava. A primeira ligação estranha aconteceu numa quinta-feira, às 2 horas da tarde. O telefone tocou com seu toque característico, um som agudo e metálico que ecoava pela casa. Atendi normalmente. Alô? Do outro lado da linha, ouvi uma voz feminina idosa, trêmula e distante. Eunice, Eunice, querida, você está aí? Desculpe, mas dona Eunice faleceu há 3 meses. Com quem gostaria de falar? Houve uma pausa longa. Depois a voz disse, mas eu acabei de conversar com ela ontem. Ela me disse que o Roberto ia morar na casa dela. Um arrepio subiu pela minha espinha. Como aquela pessoa sabia meu nome? Quem é você? Perguntei. Sou a dona Francisca, amiga da Eunice há 60 anos. Mas isso é impossível. Se ela morreu, como conversamos ontem? A ligação caiu DOT. Tentei ligar de volta usando o identificador de chamadas, mas o número não existia. Era uma sequência de dígitos que não correspondia a nenhum padrão de numeração brasileiro, DOT. Na sexta-feira, o telefone tocou novamente, no mesmo horário. Alô? Roberto, sou eu, seu tio Geraldo. Meu sangue gelou. Tio Geraldo havia morrido em 1987, quando eu tinha 16 anos. Isso não é possível, sussurrei. Claro que é possível, meu rapaz. Estou ligando para avisar que você precisa tomar cuidado com esse telefone. Ele não é o que parece. Tio Geraldo morreu há mais de 30 anos. A morte é relativa, Roberto, especialmente quando se tem este telefone. Eunice sabia disso. Por isso ela nunca se desfez dele. Do que você está falando? Este telefone foi fabricado com componentes especiais. A empresa Ericsson fez uma série limitada em 1958, usando cobre extraído de um cemitério desativado em Estocolmo. O metal mantém uma conexão permanente com o mundo dos mortos. Achei que estava tendo algum tipo de episódio psicótico. Tio Geraldo havia morrido de infarto há décadas. Não havia como estar conversando comigo. Roberto, você ainda está aí? Estou, mas isso é impossível. Eunice descobriu as propriedades especiais do telefone nos
Nos 1970, quando começou a receber ligações de parentes mortos. Em vez de se livrar dele, ela aprendeu a usar essa conexão. Por 50 anos, ela manteve contato regular com todos nós. Todos vocês, todos os mortos da família, querido. Somos uma rede bem grande agora. A ligação caiu novamente, deixando-me em estado de choque total, Dot. Nos dias seguintes, as ligações se tornaram mais frequentes, sempre no mesmo horário, 2 da tarde, mas de pessoas diferentes. Minha avó materna, que havia morrido quando eu era criança. Meu primo Carlos, vítima de um acidente de moto aos 25 anos. Até mesmo Silvana, minha falecida esposa, ligou 2 vezes. Roberto, amor, você precisa parar de atender essas ligações, disse ela durante nossa segunda conversa. Mas você fala conosco, mais próximo você fica de nosso mundo. Silvana, eu sinto tanto sua falta. Se esse telefone me permite conversar com você... Não é saudável, amor. Os vivos devem viver e os mortos devem descansar. Este telefone está perturbando o equilíbrio natural. Mas eu não conseguia parar de atender. Após anos de solidão, desde a morte de Silvana, finalmente tinha a oportunidade de conversar com as pessoas que amava. Mesmo sabendo que era impossível, mesmo sabendo que havia algo sobrenatural acontecendo, eu não conseguia resistir. Dot, as ligações começaram a acontecer com mais frequência. 2, 3 vezes por dia. E as conversas ficaram mais longas. Passei a aguardar ansiosamente pelos toques do telefone, negligenciando meus trabalhos de consultoria, ignorando visitas de amigos. Isolando-me do mundo dos vivos, Dot, foi quando percebi que algo estava fisicamente errado comigo. Dot, minha pele estava ficando pálida e fria. Perdi 8 quilos em 2 semanas, mesmo me alimentando normalmente. Meus cabelos começaram a ficar grisalhos, rapidamente. E o mais assustador, eu estava perdendo memórias do presente enquanto ganhava memórias dos mortos. Dot, comecei a me lembrar de conversas que nunca havia tido, de lugares onde nunca havia estado, de pessoas que nunca havia conhecido. Eram as memórias dos mortos, com quem conversava pelo telefone. Dot. Durante uma ligação particularmente longa com minha avó, ela me revelou a verdade terrível sobre o aparelho. Roberto, este telefone é um portal, ela explicou. Cada conversa transfere um pouco da essência dos vivos para o mundo dos mortos. Eunice descobriu isso nos anos 1990, mas ela já estava tão viciada nas ligações que não conseguia parar. Como assim viciada? Ela conversava conosco 8, 10 horas por dia. Gradualmente foi perdendo sua conexão com o mundo dos vivos. Nos últimos anos de vida, ela vivia mais no nosso mundo do que no dela. Foi então que entendi como tia Eunice havia realmente morrido. Não foi uma morte natural. Ela havia literalmente se consumido, mantendo contato com os mortos, até que sua alma foi completamente sugada para o outro lado. Você precisa se livrar do telefone, continuou minha avó, antes que seja tarde demais. Mas eu não quero perder o contato com vocês novamente. Filho, nós estamos bem, estamos em paz, mas você precisa viver sua vida. Não pode ficar preso no passado como Eunice ficou. Naquela noite, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Peguei o telefone antigo e o levei para o quintal. Preparei uma fogueira e me preparei para queimá-lo. Mas no momento em que coloquei o aparelho perto do fogo, ele tocou. Dot, era Silvana. Roberto, por favor, não me abandone novamente, ela implorou. Este telefone é a única forma de estarmos juntos. Hesitei. Queria tanto ouvir a voz de minha esposa, sentir sua presença, mesmo que fosse através daquela conexão sobrenatural. Silvana, eu sei que você sente minha falta, eu também sinto a sua.
Mas esse não é o caminho, amor. Você está se matando lentamente, igual a Eunice fez. Mas como vou viver sem você? Você vai viver porque é isso que eu quero para você. Viva, ame novamente, seja feliz. Quando for sua hora natural de partir, estaremos aqui esperando, mas não force esse encontro. Com lágrimas nos olhos, joguei o telefone no fogo. O aparelho não queimou normalmente. Explodiram faíscas coloridas, azuis, verdes, douradas, como fogos de artifício. E durante alguns segundos, pude ver todas as pessoas mortas com quem havia conversado, acenando em despedida através das chamas. Silvana foi a última a desaparecer. Ela soprou um beijo em minha direção antes de se desvanecer na fumaça. Quando as chamas se extinguiram, restavam apenas alguns fragmentos de metal retorcido e uma substância cristalina que nunca havia visto antes. Provavelmente o cobre especial que tio Geraldo havia mencionado. Enterrei os restos no jardim da casa e plantei rosas brancas sobre eles. Nos meses seguintes, minha saúde se recuperou completamente. A cor voltou à minha pele. Recuperei o peso perdido e as memórias alheias gradualmente desapareceram de minha mente. Nunca mais recebi ligações sobrenaturais. Vendi a casa 6 meses depois e me mudei para um apartamento moderno em outro bairro. Comecei a frequentar um grupo de apoio para viúvos e, eventualmente, conheci Carmen, uma professora aposentada que também havia perdido o marido. Não contei para ela sobre o telefone. Algumas experiências são pesadas demais para compartilhar. Mas aprendi que o luto saudável significa honrar a memória dos que partiram sem tentar trazê-los de volta. Os mortos devem descansar e os vivos devem viver. Às vezes, ainda sinto vontade de ligar para Silvana, de ouvir sua voz mais uma vez. Mas resisto, porque sei que o verdadeiro amor é saber quando deixar partir. Se você ficou com medo do seu próprio telefone tocando, dá o like agora mesmo, se inscreve no canal e ativa todas as notificações, porque histórias assim você só encontra aqui. Diz pra mim, vocês atenderiam uma ligação de alguém que já morreu? Meu nome é Patrícia, tenho 28 anos e sou professora de educação infantil. O que vou contar aconteceu entre maio e agosto de 2023, quando encontrei uma boneca de porcelana no sótão da casa que herdei de minha bisavó Olga, no bairro da Muca, em São Paulo. Bisavó Olga havia morrido aos 96 anos, deixando para mim sua casa e todos os pertences. Era uma mulher reservada que vivia sozinha há décadas, desde a morte de meu bisavô em 1985. Ela nunca falava sobre o passado, e nossa família sabia muito pouco sobre sua vida antes de se casar. A casa era típica dos anos 1930, 2 andares, com um sótão amplo que Olga usava como depósito. Quando comecei a organizar seus pertences para decidir o que manter e o que doar, encontrei baús cheios de fotografias antigas, documentos e objetos pessoais que contavam a história de uma vida longa e aparentemente solitária. Foi no terceiro baú, escondido no canto mais escuro do sótão, que encontrei a boneca. Estava embrulhada cuidadosamente em tecido de linho branco, como se fosse algo muito precioso. Quando a desembrulhei, fiquei impressionada com sua beleza. Era uma boneca de porcelana de aproximadamente 60 centímetros, com cabelos loiros reais em cachos perfeitos, vestindo um vestido azul de veludo com rendas brancas. Seus olhos eram de vidro azul claro, com cílios naturais, e sua pele de porcelana tinha um acabamento quase realista. Na parte de trás do pescoço da boneca havia uma pequena etiqueta amarelada. Helena, feita com amor pela mamãe. Junto com a boneca, encontrei uma carta escrita à mão em papel antigo. Era de minha bisavó. Para quem encontrar Helena?
Esta boneca foi feita para substituir minha filha, que partiu muito cedo. Ela me fez companhia e me consolou em momentos de tristeza. Mas ultimamente, Helena tem se comportado de forma estranha. Ela se move sozinha durante a noite e eu a encontro em lugares onde não a deixei. Às vezes, ouço ela chorando. Decidi guardá-la no sótão, mas não tive coragem de me desfazer dela. Quem quer que a encontre, por favor, a trate com carinho. Ela foi tudo o que me restou de minha filha verdadeira. A carta estava assinada com a letra trêmula de bisavó Olga Dott. Fiquei intrigada. Nunca soube que bisavó Olga havia perdido uma filha. Minha família sempre acreditou que ela e bisavô Alfredo não haviam conseguido ter filhos. Levei a boneca e a carta para casa, pretendendo pesquisar mais sobre essa história familiar desconhecida. Dott coloquei Helena em uma estante da sala, ao lado de outros objetos decorativos vintage. Era realmente uma peça impressionante. O trabalho artesanal era tão detalhado que às vezes parecia que a boneca estava quase viva. Dott, minha filha Sofia, de 5 anos, ficou encantada com Helena. "Mamãe, posso brincar com ela?" perguntou Sofia. Na primeira vez que viu a boneca. "Claro, meu amor, mas cuidado, é uma peça antiga e delicada." Sofia passou horas brincando com Helena, criando histórias elaboradas e conversando com ela como se fosse uma amiga real. Era tocante ver como minha filha havia se conectado instantaneamente com a boneca Dott, mas, na primeira noite com Helena em casa, comecei a entender por que bisavó Olga a havia guardado no sótão. Acordei às 2 da manhã com o som de passos pequenos no corredor. Passos de criança. Leves, mas audíveis. Pensei que fosse Sofia indo ao banheiro, mas quando verifiquei seu quarto, ela estava dormindo profundamente. Dott. Os passos continuaram, agora descendo as escadas em direção à sala. Desci para investigar e encontrei Helena no chão da sala, longe da estante onde eu a havia deixado. Ela estava sentada em posição normal, mas havia mudado completamente de lugar. Dott. Coloquei Dash de volta na estante e voltei para o quarto. Mas os passos recomeçaram 20 minutos depois. Dott. Na manhã seguinte contei para meu marido Carlos o que havia acontecido. Ele riu, sugerindo que Sofia havia descido durante a noite para brincar. "Meu amor, crianças fazem isso. Ela deve ter descido, brincado um pouco e voltado para a cama. É normal." Mas Sofia jurou que não havia saído do quarto, e eu havia verificado. Ela estava dormindo profundamente quando ouvi os passos. Dott. Na segunda noite, instalei uma câmera de segurança na sala para monitorar a boneca. O que registrou me fez questionar tudo o que acreditava sobre a realidade. Às 2h17 da madrugada, Helena simplesmente se levantou da estante. Sozinha, sem ninguém tocando nela. Ela se virou, desceu da estante com movimentos fluidos e naturais e começou a caminhar pela sala. Seus pequenos pés de porcelana faziam os mesmos sons que eu havia ouvido. Passinhos delicados, mas audíveis no piso de madeira. A boneca caminhou até a janela e ficou parada lá por quase 1 hora, como se estivesse olhando para algo no jardim. Depois voltou para a estante, subiu sozinha e reassumiu sua posição original. Dott. Mostrei o vídeo para Carlos na manhã seguinte. Ele ficou pálido ao ver as imagens. "Isso tem que ser algum tipo de truque", disse ele, mas sua voz estava trêmula. "Bonecas não andam sozinhas. Carlos, você está vendo o mesmo que eu. Esta boneca está viva." Decidimos pesquisar sobre a boneca e sobre a filha perdida de bisavó Olga. Fomos até o cartório de registro civil da Muca, onde conseguimos acesso a documentos antigos da família. O que descobrimos foi devastador. Dott. Olga realmente havia tido uma filha chamada Helena, nascida em 1940. Mas a criança havia morrido aos 3 anos, em circunstâncias trágicas. Segundo o registro de óbito, Helena morreu de acidente doméstico, mas quando conseguimos acesso ao arquivo policial, descobrimos detalhes mais específicos. A menina
Havia caído da escada do sótão da própria casa, onde eu agora morava. Ela estava brincando sozinha quando o acidente aconteceu. Olga a encontrou no pé da escada, com o pescoço quebrado, ainda segurando uma boneca de pano que estava em processo de confecção. Traumatizada pela perda, Olga contratou um artesão especializado em bonecas de porcelana para criar uma réplica exata de Helena. Ela forneceu mechas dos cabelos da criança, suas roupas favoritas e até mesmo fotografias detalhadas para que a boneca fosse o mais realista possível. Mas havia algo mais no arquivo policial que me fez entender a magnitude do que estava acontecendo. O relatório mencionava que Olga havia insistido que a filha ainda estava na casa e que conversava com ela através da boneca. Os policiais atribuíram essas declarações ao trauma do luto. Agora eu sabia que Olga não estava delirando. Ela havia realmente conseguido capturar algo da essência de sua filha morta na boneca de porcelana Dot. As atividades de Helena se intensificaram após descobrirmos sua verdadeira história. Ela não se limitava mais às caminhadas noturnas. Começou a interagir diretamente conosco. Dot Sofia começou a ter conversas longas com a boneca, relatando depois que Helena estava triste porque queria sua mamãe. A boneca também começou a aparecer em lugares impossíveis, dentro de armários fechados, no topo de prateleiras altas, até mesmo dentro do carro, no banco traseiro Dot. Uma noite, acordei com Sofia conversando animadamente em seu quarto. Quando fui verificar, encontrei minha filha sentada na cama, falando com Helena, que estava posicionada na cadeirinha ao lado. Com quem você está falando, Sofia? Com a Helena, mamãe. Ela está me contando sobre a casa onde ela morava antes de virar boneca. O que ela está dizendo? Sofia franziu a testa, concentrando-se. Ela disse que caiu da escada do sótão quando estava brincando de boneca e que ficou muito tempo sozinha no escuro antes da vovó Olga fazer ela virar boneca de verdade. Meu sangue gelou. Sofia nunca havia ouvido a história real de Helena. Ela disse mais alguma coisa. Disse que quer voltar para a casa dela, para o sótão onde ela brincava. Naquela noite, Carlos e eu tivemos uma conversa séria sobre o que fazer com Helena. Estava claro que a boneca carregava de alguma forma a alma da criança morta e sua presença estava afetando nossa família. Talvez devêssemos devolvê-la para a casa da Olga, sugeriu Carlos, se é lá que ela quer estar. Mas quando chegamos à casa de bisavó Olga, no dia seguinte, descobrimos algo perturbador. A casa havia sido vendida na semana anterior para uma família com 3 filhos pequenos. Os novos proprietários estavam reformando o sótão para transformá-lo em quarto das crianças. Não podemos deixar Helena lá, disse eu. Se ela realmente é a alma de uma criança que morreu no sótão, pode ser perigoso para as outras crianças. Foi então que decidimos procurar ajuda profissional. Através de uma amiga espiritualista, conseguimos o contato de Padre Antônio, um sacerdote especializado em casos de atividade paranormal. Dot Padre Antônio veio à nossa casa numa quinta-feira à tarde. Era um homem de 60 anos, calmo e sábio, em que ouvia nossa história sem julgamentos. Vocês estão lidando com um caso de alma perdida, explicou ele após examinar Helena. Esta criança morreu de forma traumática e sua mãe, no desespero do luto, encontrou uma forma de mantê-la viva através da boneca. Mas isso não é saudável nem para a alma da criança, nem para os vivos. O que podemos fazer? Precisamos realizar um ritual de liberação. Vamos ajudar Helena a entender que ela morreu e que é seguro partir para o próximo plano espiritual. O ritual foi realizado no sábado seguinte na própria casa. Padre Antônio trouxe água benta, velas especiais e um crucifixo que havia sido benzido no Vaticano.
Posicionamos Helena no centro da sala, cercada pelas velas Dot. Durante a cerimônia, algo extraordinário aconteceu. As velas começaram a tremular sem que houvesse vento, e a temperatura da sala caiu drasticamente. Helena começou a se mover durante o ritual, virando a cabeça para olhar para cada um de nós. Padre Antônio falou diretamente com ela. Helena, querida, você não precisa mais ficar presa neste objeto. Sua mamãe Olga está esperando por você. Do outro lado, é hora de partir. A boneca pareceu hesitar, como se estivesse processando as palavras. Sua mamãe te ama muito, continuou o padre. Mas ela quer que você seja livre e feliz. Não quer que você fique presa aqui para sempre. Foi então que a voz começou. Era uma voz de criança pequena, fina e distante, saindo da boneca. Eu tenho medo do escuro. Quando caí, ficou tudo escuro. Sofia, que estava assistindo ao ritual, se aproximou da boneca. Helena não precisa ter medo. Minha mamãe disse que quando as pessoas morrem, elas vão para um lugar cheio de luz. A voz da boneca respondeu, mas eu não quero deixar a mamãe Olga sozinha. Sua mamãe Olga não está sozinha, disse Padre Antônio. Ela está com você agora, do outro lado, esperando para brincar com você para sempre. Naquele momento, uma luz dourada começou a emanar da boneca. Era suave e calorosa, como luz de sol da manhã. A temperatura da sala voltou ao normal, e uma sensação de paz inundou o ambiente. Eu posso ver ela? Disse a voz de Helena, agora mais clara e feliz. Posso ver a mamãe, ela está acenando para mim. A luz dourada envolveu completamente a boneca. Por alguns segundos, pude jurar que vi a silhueta translúcida de uma menina pequena se erguendo da boneca, correndo em direção a uma figura feminina que apenas eu conseguia distinguir vagamente Dot. Quando a luz se dissipou, Helena, a boneca, havia retornado ao que sempre deveria ter sido, apenas um objeto inanimado de porcelana Dot. Padre Antônio pegou a boneca e a examinou cuidadosamente. A alma partiu, confirmou. Agora é apenas uma boneca comum, embora muito bem feita. Decidimos doar Helena para um museu de brinquedos antigos, onde ela seria preservada e admirada por sua beleza artesanal, sem carregar mais o peso de uma alma torturada. Mas, 3 dias após o ritual, recebi uma ligação inesperada. Era da administradora do cemitério da Consolação, onde bisavó Olga estava enterrada. Senhora Patrícia, há algo estranho acontecendo no túmulo de sua bisavó. As flores que as pessoas deixam lá nunca murcham. Continuam frescas há uma semana. E ontem encontramos uma boneca pequena, de pano, ao lado da lápide. Parece muito antiga. Fui ao cemitério imediatamente. Ao lado da lápide de bisavó Olga, havia realmente uma pequena boneca de pano, do tipo que crianças faziam nos anos 1940. Era simples, feita de retalhos, mas havia algo tocante em sua confecção artesanal. Entendi imediatamente o que era. A boneca original que Helena estava segurando quando morreu. A boneca que ela estava tentando fazer com sua mãe. Peguei a boneca de pano e a levei para casa. Naquela noite, tive um sonho vívido. Vi bisavó Olga jovem, sentada na máquina de costura, ensinando uma menina pequena a fazer uma boneca. Elas riam juntas e havia uma luz dourada envolvendo ambas. Quando acordei, encontrei um bilhete ao lado da minha cama, escrito com a letra infantil. Obrigada por me deixar voltar para casa. Helena. Pesquisei mais sobre a história de minha família e descobri que a morte de Helena havia sido o evento que mudou completamente a vida de bisavó Olga. Antes da tragédia, ela era uma mulher sociável e alegre. Depois, tornou-se reclusa e melancólica, dedicando toda a sua energia a manter viva a memória da filha. A boneca de porcelana
havia sido sua forma de lidar com o luto, mas inadvertidamente havia se tornado uma prisão espiritual para a alma de Helena. Por 8 anos, a menina esteve presa entre os mundos, incapaz de se reunir com sua mãe no plano espiritual. Guardo a boneca de pano em uma caixinha especial, junto com as fotografias que encontrei de Helena quando era viva. É uma lembrança doce de uma criança que finalmente encontrou paz. Sofia às vezes pergunta sobre a outra Helena, a boneca de porcelana. Eu explico que ela foi para um lugar especial, onde outras pessoas podem admirar sua beleza. Aprendi que o luto pode se manifestar de formas que transcendem nossa compreensão. Bisavó. Olga amava tanto sua filha que inadvertidamente aprendeu no mundo físico através da boneca. Foi necessário um ato consciente de libertação para que Helena pudesse finalmente partir. O amor verdadeiro às vezes significa ter coragem de deixar partir. A casa agora tem uma energia completamente diferente. É mais leve, mais acolhedora. Não há mais passos noturnos, não há mais objetos mudando de lugar. Helena está em paz, e bisavó Olga também. E eu aprendi que alguns objetos carregam muito mais do que apenas valor sentimental. Eles podem carregar pedaços das almas das pessoas que os amaram. A boneca de pano permanece comigo como uma lembrança doce. A de porcelana está segura no museu, livre de qualquer energia sobrenatural. Mas às vezes, quando olho para as fotografias antigas de Helena menina, posso jurar que vejo um brilho especial em seus olhos, como se ela estivesse agradecendo por ter finalmente conseguido se reunir com sua mãe. O amor materno é a força mais poderosa do universo. Pode manter uma alma presa por décadas, mas também pode libertá-la quando chega a hora certa. Helena está livre. E nossa família aprendeu que nem todos os tesouros encontrados em sótãos devem ser mantidos. Alguns precisam ser libertados para que possam encontrar sua verdadeira casa. Se você não conhecia nenhuma dessas histórias de terror, deixa o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu só trago relatos reais de terror, nunca contados toda semana. Prepara o psicológico, porque na próxima semana eu trago a série mais aterrorizante de todas. Objetos amaldiçoados que causaram mortes reais, uma aliança de casamento que mata todos os seus portadores e um relógio que mostra a hora da morte das pessoas. Você tem coragem de descobrir como objetos comuns podem se tornar instrumentos de morte?